tua casa. Maravilhoso é erguer as mãos pra ti. Maravilhoso é sentir a tua presença. Para nossa alegria, está começando mais um programa Direção Certa e eu saúdo a todos vocês aí de casa com a paz do Senhor. Hoje o nosso tema do programa é sobre Carnaval, falaremos também um pouquinho sobre a Páscoa, o verdadeiro significado dessas comemorações. Mas antes de começarmos, nós vamos ler a palavra do Senhor em Marcos 7, o capítulo 9, que diz assim: Jesus dizendo: jeitosamente rejeitaste o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai de poder, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que venha nos dirigir agora, Senhor, neste programa. Cada palavra, Senhor, que sair de nossos lábios, ó Deus, seja dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. E que cada pessoa, Senhor, que está em casa, vendo esse programa, assistindo esse programa, adquira conhecimento, sabedoria e se torne praticante da Sua palavra, não somente ouvinte. Em nome de Jesus é o que lhe pedimos. Amém. Bom, hoje nós vemos aí no nosso país e também em tantos outros se comemorando essa festa, né, o Carnaval, que muitos dizem que é motivo de alegria, e a gente vê desfiles, mulheres e homens seminus ali desfilando, né? Mas da onde que surgiu essa comemoração, né? Nós sabemos que isso vem muito lá de trás, né, no Egito Antigo, já se comemorava a festa do Boi Apis, onde escolhiam um boi mais bonito, mais belo, né, para afogá-lo no rio Nilo, e as pessoas iam atrás dele, né, em procissão ali, com fantasias grotescas, indo atrás desse boi até que ele fosse afogado. E daí chegando ali à Idade Média, né, isso entrou em Roma, como o Bacanal, que era a festa que era oferecida ao deus Baco, depois na Grécia, né, a festa oferecida ao deus Dionísio, ambos os dois, os reis, os deuses, né, do vinho e do sexo, da orgia. E assim como no Brasil, né, nós comemoramos, as pessoas comemoram essa festa que é destinada ao deus Momo, que é o deus da zombaria, o deus da loucura. Então, quando você está ali festejando, comemorando isso, você está idolatrando este deus. Porque esse carnaval nada tem de bom, né? São frutos da carne ali que é gerado, que é estimulado nas pessoas. Não edifica o nosso espírito, não edifica a alma do crente, né? Então, se você aí que é cristão tem comemorado esses 3 dias de carnaval, comece a se separar para o Senhor nesses 3 dias. Busque mais a presença do Senhor, busque a presença de Deus, porque isso sim vai edificar o seu espírito, vai edificar a sua alma. Eu queria aqui passar para a Camila, que ela vai nos dizer um pouquinho aqui sobre o fruto da carne. Bom, eu fiz uma pesquisa com uns amigos meus e muitos dizem que é um bom feriado. Outros dizem que não gostam, porque acham a cultura do país ridícula. E outros falam que são os dias que mais influenciam o sexo. Os jovens de hoje do mundo, eles vão nesses lugares para satisfazer a carne. Já nós cristãos, já não. A gente tenta modificar a carne nesses dias, através de jejuns e retiros. Em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não fazeis a vontade da carne. Amém. E também no Gálatas ali, a partir do versículo 19, diz ali sobre as obras da carne, que são inimizades, porfias, ciúmes, dissensões, facções, bebedices, glutonarias, né, e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E no carnaval nós observamos que é gerado, né, muito isso, né, a bebida, a fartura, né, glutonaria, o sexo à vontade, né, e depois a gente vê o resultado, né, dos acidentes aí nas ruas, né, acidentes automobilísticos, né, meninas que muitas vezes engravidam por nessa época fazer o sexo sem preservativo, sem a camisinha, né, vemos quantos problemas isso traz para a sociedade, né? E o irmão Hélio ali, ele tem alguns dados, né, irmão Hélio, a respeito dos acidentes, do pós-carnaval, o que essa festa, depois de terminada, o que isso gera. Antes eu gostaria de ler um verso aqui, Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu fiz uma pesquisa na internet
E ela mostra os dados através do comparativo entre o carnaval e a Marcha para Jesus, né? Essa pesquisa foi feita em 2011. Então, no carnaval, os acidentes foram 3.563, os feridos foram 2.152 e os mortos foram 189. As pessoas que bebem, as pessoas que saem fazendo bagunça na rua. Geralmente, as mortes são causadas no trânsito mesmo, né? E na Marcha para Jesus, os acidentes foram 0, feridos 0 e mortos 0. Então, aí que a gente vê como vale a pena servir a Deus, né? Amém, é isso aí. É isso que o carnaval gera. Somente acidente, né? Traz maldição para sua vida, né? Você acaba pecando porque você idolatra outros deuses, né? Como falamos aqui, o deus Momo, né? Isso não provém de Deus. Se separa para o Senhor nesses dias, nesses 3, 4 dias aí. Se prepara, busca, né? A presença do Senhor. Se você não é cristão, procure uma igreja. Muitas igrejas nessa época fazem retiros para buscar a presença de Deus, para ler a palavra, para ter mais comunhão e intimidade. E é isso aí que nós vamos ver agora. Nós entrevistamos ali o pessoal da Quadrangular, a primeira igreja quadrangular aqui de Cascavel, a sede. Conversamos com o nosso irmão Alessandro e com a nossa irmã Tiele. E também na igreja presbiteriana renovada também aqui de Cascavel. Conversamos com o irmão Rafael, com o irmão Mateus e com o irmão Gabriel. E eles vão falar um pouquinho aqui sobre o que é o carnaval. E nesses 3, 4 dias, o que esses jovens cristãos, né, nossos irmãos, fazem para estar atraindo jovens e também buscando a presença de Deus. Roda aí. Paz seja convosco, galera. Meu nome é Alessandro, minha esposa é Josiele. Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos aqui para falar do Carnaval. Sabemos que é uma data onde muitos aproveitam para viajar, para sair, para descansar, mas também o propósito principal das pessoas é a diversão carnal, pular o carnaval, drogas, sexo e prostituição. E nós somos contra esses determinados tipos de atitudes, né? Sabemos que não é um ambiente para cristão estar no meio, nem que seja olhando, nem que seja simplesmente só fazendo parte lá, só simplesmente observando. Sabemos que a gente não pode estar ligado a compactuando com o erro do mundo, né? E nós, como igreja de Cristo aqui na Terra, nós queremos fazer algo sempre diferente. E nós temos como objetivo os nossos retiros espirituais, onde minha esposa Josiele vai estar falando para vocês. Olá, pessoal. Então, os nossos retiros, a gente busca sempre trazer algo diferente, que chame a atenção da juventude, dos jovens, não só da igreja, mas também os que estão fora, que muitas vezes são convidados pelos amigos para ir passar 4 dias fora de casa, que muitas vezes jovens têm grandes problemas em casa. E a gente tem visto muitos jovens sendo levados a se converter, a conhecer mais de Jesus nesses retiros. São muitos testemunhos que a gente tem visto de jovens que simplesmente estavam afastados da igreja ou que nunca ouviram falar de Jesus, se convertendo ao Evangelho, se convertendo a Cristo, deixando o seu coração se envolver com o amor de Cristo nesses retiros. Então são 4 dias abençoados que a gente busca muito da presença do Senhor. A gente tem trazido várias pessoas de fora já para chamar a atenção desses jovens, pastores de fora, cantores de fora, que têm trazido, graças a Deus, grandes palavras e ministrações dos céus mesmos para a vida dos jovens. Então são 4 dias abençoadíssimos que a gente passa normalmente em colégios e temos regulamento, a gente faz um regulamento com várias regrinhas que eles precisam seguir, porque eles lá precisam entender que lá dentro eles precisam seguir algo que a Bíblia nos ensina, que é seguir aquilo que Jesus fez, que é não pecar. Então a gente busca ali que eles entendam e saiam dali praticando isso. Não, eu não quero fazer isso porque isso é pecado. Jesus não faria isso se estivesse aqui no meu lugar. Jesus não teria essa atitude. Então a gente busca, através do regulamento, através das regras, fazer com que esses jovens entendam isso e saiam dali praticando verdadeiramente o amor de Jesus e aquilo que Jesus nos ensinou, a santificação.
Bom, meu nome é André Cordeiro, estou aqui para dar uma palavra para vocês aí, referente ao retiro que eu participei agora no Carnaval, o Eis-me Aqui. Foi aqui organizado pelo pessoal da Quadrangular. Então eu tenho aqui, faz uns 60 dias que estou aqui participando da primeira igreja da Quadrangular aqui. E meu testemunho, vamos dizer assim, que eu tenho para dar aí, o que aconteceu no retiro, foi que no final do ano passado eu já comecei a buscar a Deus aí, a convite da minha tia, comecei a frequentar os cultos aqui da primeira, e com o objetivo, eu já tinha o objetivo de me batizar agora no domingo anterior, dia 26? Bom, então, no domingo passado, e o retiro foi antes disso, então meu objetivo no retiro realmente era também ter uma experiência com Deus, buscar mais sentir Ele, sentir as coisas dEle, promover as coisas dEle dentro de mim. Então eu fui para o retiro assim bem com o coração aberto para ouvir se Ele quisesse falar comigo. E para minha surpresa, eu acho que essas coisas assim são bem de Deus, assim, Ele conversou comigo o tempo todo do retiro, todas as palavras, as pregações. Realmente eu tive uma experiência muito forte na pregação do pessoal do Eu Escolhi Esperar. Eu tenho uma história de vida assim um pouco complexa. E então assim esse renovar de Cristo, de um coração novo, de toda essa situação, que Ele é um Pai misericordioso, é um Pai do perdão, para mim assim foi muito proveitoso no retiro. Eu realmente senti isso. Sei da misericórdia dEle, do perdão dEle. E hoje eu me batizei, então assim estou como uma criança nova vindo aqui na igreja, assim, sentindo essas coisas e tentando buscar mais e mais esse entendimento para poder estar aí vivendo em santidade e obtendo a graça, que eu sei que a promessa é dele e eu sei que vai se cumprir conforme a gente se dedica aí. A paz do Senhor, meu nome é Rafael, sou músico da Igreja Presbiteriana Renovada, que tem como direção a pastor Marcos Engo. E a minha opinião sobre o carnaval é que muitos jovens, muitas pessoas, em vez de procurarem Deus nessas festas de carnaval, procurarem retiros, procurarem a presença de Deus, elas levam para outro lado, procuram satisfazer a vontade da carne, procuram ir para festas, baladas, coisas que não vão agradar a vontade de Deus. No carnaval, nós da Igreja Presbiteriana Renovada temos um evento que começou no ano de 2011, que teve sua primeira edição, que foi o Aviva 2011. Esse ano, que foi o ano de 2012, também contou com a presença de vários pastores, inclusive pastor Silmar Coelho, pastor Ademar de Campos. E nesse Aviva, nesse congresso, a igreja procura trazer jovens, não só da congregação, que é a Presbiteriana Renovada, mas como diversas outras denominações, para procurar reunir as pessoas, procurar reunir os jovens. E com isso os jovens vêm procurar a vontade de Deus, vêm procurar ter face a face com Deus, procurar sentir a presença de Deus. E a nossa opinião sobre isso aí é que nós devemos totalmente buscar a Deus. Gente, nós fazemos isso aí para buscar a Deus, ter um encontro verdadeiro com Deus e sentir a presença de Deus, sentir aquilo que Deus tem para falar com a gente, fazer com a gente, se quebrantar se for preciso, se humilhar na presença dele, para ter totalmente a presença dele junto com a gente. Nós, como cristãos, devemos ser exemplos para a sociedade, devemos mostrar, porque na Bíblia diz que nós devemos ser conforme Deus é. Nem todos são santos, mas devemos procurar totalmente a intensidade, buscar com intensidade a face com Deus, procurar na palavra, procurar ser parecido com Deus, ser exemplo. Então nesse congresso, nesses encontros que nós fazemos, a gente procura trazer os jovens que são das igrejas, jovens que não são das igrejas, que estão perdidos no mundo, para ter um encontro com Deus, para sentir aquilo que a gente sente dia a dia, né? Buscar na palavra o que nós buscamos dias a dias. Então, a minha opinião sobre isso aí é isso. A paz do Senhor, meu nome é Matheus Oliveira, sou congregante aqui na Igreja Presbiteriana Renovada. Igual o Rafael acabou de falar, carnaval, muitos procuram buscar saciar a carne, né? Já que carnaval significa festa carnal.
e muitos procuram alimentar a carne. E nós tiramos para esses dias de carnaval para buscar mais a Deus, ser mais íntimo de Deus. Para, ao invés de alimentar nossa carne, está alimentando nosso espírito, né? E o congresso que nós temos aqui na igreja é uma bênção, onde, além de buscar Deus, junto com outros jovens com o mesmo intuito nosso, também podemos fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, tudo ficando mais íntimo de Deus. E acho que esses dias de carnaval nós temos que tirar mesmo para buscar, para conhecer mais a Deus, para se quebrantar, para se humilhar diante dele, para realmente conhecer a ele, né? Já que ele que nos deu a vida, ele que nos sustenta todos os dias. Então acho que no carnaval nós devemos fazer isso mesmo, que é buscar ser mais íntimo de Deus. E no congresso que teve aqui, reuniu muitos jovens, foi uma bênção, onde até um professor meu estava comentando que estava caminhando no Tancredo, escutou a música aqui e não aguentou e veio participar do culto junto conosco, que estava abençoado, estava com uma tremenda unção aqui. Eu acho que todos os jovens têm que tirar exemplo como isso, deixar a carne um pouco de lado para alimentar o espírito. E eu acho que é basicamente isso, que nós devemos buscar mais a Deus no carnaval, deixar a carne de lado, procurar ser mais íntimo de Deus, procurar conhecer realmente a palavra dele e buscar a face dele mesmo. A paz do Senhor, meu nome é Gabriel Gomes, participo da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de Cascavel, e estamos aqui para falar um pouco sobre a Páscoa, um feriado que está chegando aí já, feriado muito especial para a gente, para não só nós cristãos, mas para o mundo inteiro. Mas muitas pessoas esquecem do verdadeiro sentido, só pensam em chocolate, só pensam em compartilhar com as pessoas mesmo, mas esquecem do verdadeiro sentido, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou e que ele está vivo conosco até hoje. E através da morte dele, que a gente teve a vida, que foi preciso, havia um derramamento de sangue para que a vida tornasse a nós. E a gente esquece muitas vezes de agradecer a Deus, de ser grato a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Porque eu tenho certeza que o sacrifício que ele fez na cruz, é muito difícil hoje em dia alguém ter a coragem de fazer um sacrifício que ele fez. Provavelmente Deus de entregar o único filho, entregou o único filho dele para morrer na cruz por nós. Muitas vezes a gente não merece isso, a gente não é justo, aquela morte, daquele sangue derramado na cruz. Mas ele, por ter um amor imenso, um amor incondicional, ele não pensou duas vezes e derramou o sangue dele na cruz por nós. Mas nós queremos que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo no nosso coração, para nos abençoar, para nos proteger e para estar conosco. Amém? Bom, como vimos aí então, o nosso irmão Gabriel também comentou sobre a Páscoa, né? Então nós também vamos falar sobre a Páscoa e eu tô para falar da origem da Páscoa, né? A Páscoa ela era antigamente comemorada da passagem do inverno para a primavera e eles prestavam homenagem à deusa Austera. Ela era pintada, ela era representada como uma mulher que segurava ovos na mão. E ovos que eram pintados de cores fortes. E naquela representação daquela imagem, ela via coelhos saltando em volta dos pés dela, né? E para desejar sorte e prosperidade uns aos outros, os camponeses da época, eles presenteavam uns aos outros com ovos de madeira, até mesmo que eram escultados de porcelana, de metal e até mesmo banhado a ouro, né? E também foi comemorado depois, sempre no final de março. A Páscoa também sempre foi comemorada pelos judeus, antes mesmo do nascimento de Jesus. E era com outro sentido, na verdade, que era a respeito do renascimento, né? Sobre passagem. Bom, e o coelho e o ovo da Páscoa? O que representa então, né? Sabemos que está aí no nosso dia, todo mundo gosta de presentear seus entes. Assim como é hoje, antigamente também foi assim que se iniciou, né, os ovos da Páscoa. Para ser presenteado, cada cultura na época tinha forma de representar o ovo da Páscoa e representa uma perfeição natural. É algo perfeito. Já o coelho simboliza fertilidade, por ser um animal que se reproduz muito. Então, o coelho é fertilidade, mas não são nada bíblico, são apenas símbolos. Amém. E a gente vê que hoje em dia
foi se esquecendo o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro sentido disso, porque daí a igreja foi colocando esses símbolos, essas coisas pagãs que nada tem de bíblico, foi introduzindo isso no meio cristão e se adota isso como uma tradição. Mas nós vamos ver aqui, nosso irmão Rafael, ele vai falar um pouquinho sobre o verdadeiro significado, a verdadeira origem da Páscoa, o que é essa comemoração. Bom, Tiago, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, ele fala do verdadeiro significado da festa da Páscoa, que é uma festa muito importante no calendário judaico e cristão. Que depois do povo de Israel, ele passou 400 anos preso como escravo no Egito. Aí Deus ele precisava de um libertador, que Deus decide libertar o povo do Egito. Aí nisso entra Moisés, que ele tinha que transmitir uma ordem divina ao faraó, que era para libertar o povo. Só que o faraó ele não aceita a ordem. E nisso Deus manda 10 pragas sobre a terra do Egito, para tentar quebrantar, amolecer o coração do faraó. Aí o faraó rejeitou a ordem de Deus, e uma das 10 pragas, a 10ª, que era a respeito dos primogênitos, né, que Deus mataria todos os primogênitos do povo do Egito, somente do povo cristão que não, né? Daí aqui que Deus fala, né, para que o povo matasse um cordeiro, né, e o sangue do cordeiro utilizasse para passar nos umbrais da porta. Que fosse aspergido sobre as portas, para que o anjo destruidor não matasse o primogênito da família de israelita, né? Isso. E daí com isso, o anjo, naquele horário predito pelo Senhor, no dia predito pelo Senhor, passou, matando todos os primogênitos dos filhos do povo do Egito, inclusive o filho de Faraó também foi morto, ficando somente vivo os primogênitos do povo de Israel. E daí todo ano se comemorava essa festa. Todo ano, anualmente, se comemorava isso, a libertação do povo do Egito, né? E também a passagem pelo Mar Vermelho, durante a travessia ali no deserto, né? Eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é esse. O povo de Israel comemorava essa passagem, né? Pelo Mar Vermelho, a libertação, porque ficaram ali 430 anos escravos, né, servindo ali com dura escravidão, com todo tipo de serviço, todo tipo de trabalho, né? Era um povo preso no pecado, não guardavam a lei de Deus, tinham esquecido da lei de Deus. Então Deus decide libertar aquele povo. E anualmente era comemorada essa festa, todo ano comemorava essa festa. E nessa comemoração ali havia o cordeiro, como o irmão disse, que representava Jesus, né? Haviam as ervas amargas também, que representava o sofrimento de Cristo, que morreria por nós na cruz, o sofrimento do povo também, 430 anos servindo como escravo no Egito. Também na mesa ali, na ceia, existia os pães asmos, pão sem fermento, porque o fermento ele simboliza o pecado. E também o sangue na porta, quando foi passado, aspergir ali o sangue na porta, significava a remissão do pecado, o cordeiro, né? O sangue de Cristo que nos lava, que nos redime do pecado, né? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, que por causa da tradição foi se perdendo. Amém? A Grazi quer comentar alguma coisa? Só um versículo ali em Êxodo 12, dali no 26 e 27, que eu acho interessante, ó. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que custa este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Quer dizer, não tem nada a ver com o que é comemorado hoje, né? O verdadeiro significado está aqui. Isso. E Jesus, numa dessas comemorações aí, enquanto o povo de Israel ali, né, naquela época antiga, estava ali ceando, comemorando a Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu algo maravilhoso que deve ser copiado pela igreja até hoje. E quem vai estar falando um pouquinho pra gente é a nossa irmã Kelly. Amém. Vamos estar falando sobre o pão e o vinho. O pão e o vinho antigamente foram a comida e a bebida mais comum e simbolizavam uma aliança entre Deus e o homem. O lava-pés significa a humilhação de Cristo, a purificação do nosso coração com Deus e a reconciliação com Deus. O nosso irmão Tiago já disse, né, que nesse caso o pão e o vinho tem que ser sem fermento, né, porque nesse caso o fermento ele simboliza o pecado. E tem muita gente que diz que o lava-pés não precisa ser feito porque Jesus deixou uma única vez na Bíblia. Só que também a ceia foi feita uma única vez por Jesus. Eu quero estar lendo um versículo aqui também, Tiago. Lá em João 12,
13 ao 17, que diz assim: Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês que sabem estas coisas, felizes são as que as pratiquem. Então devemos praticar isso, porque é bíblico, está na Bíblia. Amém? Então Jesus nos deixa algo maravilhoso, né? Que é a Santa Ceia, né? Ali um grande simbolismo, né? Quando nós participamos da Ceia do Senhor, estamos participando, nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Recebemos com isso cura, libertação, porque a vida de Cristo está dentro de nós, né? E o preparativo da Santa Ceia é o lava-pés, né? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Ele fez isso como um sinal de humilhação, né? Porque ele era mestre ali, na verdade, os seus discípulos teriam que lavar o pé deles, né? Segundo a tradição judaica, mas ele fez o contrário. Ele que lavou os pés dos seus discípulos para mostrar humilhação. Isso deve ser feito sim na igreja de hoje, porque demonstra comunhão com os irmãos, pecado, se ali algum mal entendido com seu irmão, naquele momento ali é onde isso cai tudo por terra, né? É um momento de humildade também que nós temos um com outros. E é muito importante, como a irmã Kelly disse, né? Foi feito somente uma vez, assim como a Santa Ceia, mas isso deve ser feito até hoje. A Santa Ceia é feita até hoje, né? Tem igrejas aí que fazem semanalmente a Santa Ceia, e o lava-pés também ele tem que ser feito até hoje, porque é uma comemoração só. Não são duas comemorações distintas. O lava-pés ele faz parte da Santa Ceia, não tem como separar isso. Mas o porquê que Cristo tinha que morrer nesse período, né? Morrer nessa época? Qual o simbolismo, o significado da morte de Cristo? Por que tinha que ser, né, ali logo após a Páscoa, né? Depois da ceia ali? Jesus já sabia que estava se aproximando, né? O período de angústia, né? De morte de cruz. E quem vai falar um pouquinho para nós sobre isso é a nossa irmã Cris. Bom, como já foi comentado, que os irmãos comentaram, que tem todo um significado, né? O cordeiro, naquela época, ele teria que ser limpo, ele não podia ter mancha, algum defeito algum. E antes dele sacrificar aquele cordeiro, ele tinha que passar por uma avaliação muito criteriosa. E o que a gente percebe trazendo isso para a Páscoa? Jesus também teve que passar por uma avaliação muito criteriosa antes de ser morto, porque o cordeiro ele sacrificava em remissão dos pecados do povo, e Jesus também, ele veio para remissão dos nossos pecados, porque o sangue do cordeiro libertava como se fosse o pecado deles. Então Jesus veio para libertar os nossos pecados, também passou por uma avaliação quando chegou perante Pilatos. Jesus não tinha defeito nenhum, pecado nenhum, mas mesmo assim ele teve que ser morto por nós. Então isso é a verdadeira Páscoa. Ela traz esse significado que Jesus teve que morrer para remissão dos nossos pecados. Isso que a Páscoa vem trazer. Esse é o significado realmente da Páscoa, é a remissão dos nossos pecados. Só uma coisa importante aqui, que assim, nós não somos contra você que é pai e mãe de família aí comprar um chocolate para o seu filho nessa época, até porque eles vão ver, vão querer, vão sentir desejo, né, vão pedir, então você compre. Só que você ensine o seu filho, né, com a Bíblia, biblicamente, qual é o verdadeiro significado, que ele não venha nesse dia colocar a sua esperança no coelhinho da Páscoa, mas sim no nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quem deu a vida e o seu sangue na cruz para que ele pudesse ter salvação. Então que você ensine o seu filho, a sua criança em casa sobre o verdadeiro significado da Páscoa, para que ele cresça, né, acreditando na verdade, não numa ilusão, porque a gente sabe que coelhinho, ovo de Páscoa aí são tudo ilusão, são tudo mitos, que ele venha crer na verdade. Eu também queria agradecer aqui imensamente o nosso irmão Alessandro, nosso irmão Tiele da Igreja Sede Quadrangular, agradecer lá o irmão Rafael, o Mateus e o Gabriel da Presbiteriana Renovada, que estiveram participando aqui no programa conosco. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês, o ministério de vocês. Um abraço ao pastor também, que permitiu que eles estivessem fazendo a gravação junto conosco. E é isso aí.
nós encerramos aqui o nosso programa. Você fique ligadinho no nosso programa para que você sempre caminhe na direção certa. Até o próximo programa. Maravilhoso é estar em tua casa. Maravilhoso é erguer as mãos pra ti. Maravilhoso é sentir a tua presença.